Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Depois dos irmãos Oasis terem deixado suas diferenças de lado para fazer shows em 2025, chegou a vez de Lula e Milei, que passaram por cima da rixa e assinaram um memorando sobre gás de vaca muerta. O que é vaca muerta? A gente vai começar a importar churrasco da Argentina? Não, porque eu pesquisei aqui, não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim nós vamos falar sobre isso porque impacta nossas importações de gás natural e também nossa relação com os nossos vizinhos. E eu sei que o sobrenome dos irmãos não é Oasis. Eu também não quero mais falar sobre isso porque eu perdi a venda dos ingressos. Bora falar também sobre como a China construiu usinas de cobre sem limites, o que fez com que agora o mercado sofra com excesso de oferta. Mas antes disso, um breve recado de um patrocinador, não sai daí. Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Vamos lá, o que diabos é vaca muerta? É basicamente um mega campo de gás natural na Argentina. E o que acontece é que o governo do Brasil está avançando com os planos de importar gás de lá. E isso importa pra gente basicamente porque é um sinal de que os acordos comerciais bilaterais podem sim superar uma relação política complicada entre os atuais presidentes. Sim, eles não se gostam. Então se você pensou em chamar os dois pro chá de bebê da sua filha, eu recomendo chamar só um deles e não postar muita foto. O Ministério de Minas e Energia assinou um memorando de entendimento com a Argentina liderada por Javier Milei nesta segunda-feira. Isso para identificar a infraestrutura necessária para aumentar o fornecimento de gás natural, segundo o governo brasileiro. Para a gente ter uma ideia, o Brasil espera que os volumes importados da Argentina cheguem a 30 milhões de metros cúbicos por dia até 2030. Isso faz parte de um plano mais amplo para usar o combustível para acelerar o crescimento industrial, de acordo com o Ministério. E isso importa para a gente porque, como eu disse anteriormente, o acordo mostra como os negócios entre o Brasil e a Argentina, que são as duas maiores economias da América do Sul, são sim capazes de avançar mesmo no momento em que Milei sonha em desafiar o presidente brasileiro, Lula, para ser um ator importante no cenário global. Os dois líderes têm travado uma batalha pública desde o ano passado, quando Lula enviou uma equipe de assessores de campanha para trabalhar com o oponente eleitoral de Milei, o Sérgio Massa, enquanto o argentino incluiu seu vizinho em um grupo de comunistas com os quais ele não trabalharia. E agora, o memorando de entendimento cria um acordo de trabalho bilateral para identificar as medidas necessárias para tornar economicamente viável o fornecimento de gás natural argentino ao Brasil. E, não é um interesse só da parte do Brasil, é interessante também para a Argentina, porque o país precisa garantir um mercado mais amplo para a sua vasta reserva de gás, isso tudo para acelerar o crescimento da produção. E esse acordo de gás deve permitir que o Brasil compre 2 milhões de metros cúbicos por dia de gás no início do próximo ano das províncias argentinas de Neuquén e Rio Negro. Tudo isso em volumes que podem chegar a 10 milhões de metros cúbicos diários nos próximos 3 anos. Mas por que a gente quer tanto esse gás da Argentina, se a gente já tem de outros lugares? O Brasil estima que o gás de vaca muerta vai poder custar cerca da metade do preço médio atual, que é de $14 por BTU, que é uma medida para o combustível, que inclusive é aquela usada para medir o tamanho de ar-condicionado que você precisa pôr na sua sala. Inicialmente, um gasoduto que passa pela Bolívia seria usado para transportar o gás, mas os custos envolvidos, que são uma questão fundamental para esse interesse, ainda precisam ser resolvidos de acordo com o Ministério. E por falar em Bolívia, era ela quem costumava abastecer o Brasil e a Argentina. Isso tudo com combustível extraído de suas reservas para usinas de geração elétrica, isso até que a sua produção diminuiu. Outras opções de infraestrutura de transporte para expandir o fluxo de gás argentino para o Brasil poderia incluir novos gasodutos que poderiam passar pela Argentina ou até mesmo pelo Paraguai. E embarques de gás natural liquefeito, o GNL, de terminais argentinos para equivalentes na costa do Brasil, disse a autoridade. E o Ministério de Energia da Argentina não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Sabe quem tem um grande BO para resolver? As fundições de cobre chinesas que precisam controlar uma expansão de oferta que tem afetado a lucratividade do setor. A viabilidade das fábricas em todo o mundo pode estar em jogo, para você ter uma ideia. Basicamente, a China tá, mas uma usina de cobre. E o mundo tá olhando para ela falando, sério isso? Vamos entender. O maior consumidor de cobre do mundo caminha para produzir cerca de metade do volume global da commodity só esse ano. Isso depois de um frenesi de construções de funções, que são os smelters, para garantir o suprimento que é crucial para a transição energética.
A expansão da capacidade continuou apesar da concorrência acirrada por matérias-primas escassas, o que tem pressionado as margens de lucro em todos os mercados. Os excessos de oferta na China ameaçam o futuro do refino de cobre além de suas fronteiras, disse o chefe de pesquisa de metais e mineração da Bloomberg Intelligence, Grant Spohr. As operações do Chile, a Europa e a Índia podem sim estar em risco, ele destacou. Os apelos crescentes dentro do país para reduzir a produção e diminuir o pipeline de novas usinas ainda não foram atendidos. E se essa expansão continuar e forçar reduções em outras partes do mundo, a produção vai ficar ainda mais concentrada na China, mesmo com a preocupação de governos ocidentais com seu controle sobre minerais estratégicos. Mas as mineradoras têm uma vantagem nas negociações anuais. Isso porque a capacidade dos smelters, que estão surgindo na China, está muito acima da produção global das minas. As taxas de refino pagas às fundições para converter o minério em metal podem cair para $40 por tonelada ou menos no próximo ano, isso de acordo com estimativas do setor. Para a gente comparar aqui, em 2024 o preço é de $80 por tonelada. Então, metade ou até menos da metade. Esse acordo poderia levar a perdas generalizadas. A baixa anterior foi de $43 por tonelada em 2004, de acordo com a consultoria de metais CRU Group, que possui dados que remontam a 1992. Eu não sei você, mas eu ainda nem era nascido. A demanda por energias renováveis, veículos elétricos e infraestrutura de rede tende a aumentar nas próximas décadas. Isso tem estimulado mais investimentos ao longo da cadeia de suprimento de cobre, mas a construção de fundições é bem mais rápida e mais barata do que as de novas minas. A escassez de minério foi agravada pela construção de novas usinas na Índia, que busca reduzir sua dependência de importações, e também na Indonésia, onde o governo planeja suspender as exportações de minério que atualmente alimentam as fundições em toda a Ásia. E o que isso causou? O que isso fez? Isso intensificou a necessidade de impor restrições na China. No início deste ano, as taxas de tratamento à vista, que são os spot, sofreram uma queda sem precedentes abaixo do zero. Mas a pressão do setor para reduzir a produção não teve muito impacto. Vamos ver aqui, a expansão de cobre refinado da China aumentou mais de 5% até agora em 2024. No mês passado, a principal associação de metais do país pediu uma investigação mais forte do governo para conter a expansão cega. Esse é um refrão familiar em todos os setores chineses, do aço à energia solar e aos veículos elétricos, que lutam contra os efeitos de excesso de capacidade e, ao mesmo tempo, tentam proteger empregos e metas de crescimento econômico. A China, para a gente entender, continua sendo um importador líquido de cobre e ainda não envia grandes volumes para o exterior. Isso é contrário de setores de aço e alumínio que enfrentam o aumento do protecionismo de parceiros comerciais em todo o mundo. Mas isso pode mudar se a China continuar com a sua expansão. Os principais executivos das grandes fundições chinesas se reuniram recentemente para tratar do mercado desfavorável, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas que foram ouvidas pela Bloomberg News. As reuniões, que contaram com a presença de representantes do governo, incluíram discussões sobre a manutenção mais firme dos planos de corte de produção, disseram as pessoas, que pediram bem para não serem identificadas, pois as informações são privadas. Mas nessa história tem bastante ceticismo. Os analistas acreditam que os produtores chineses podem enfrentar as condições melhor do que outros devido à sua vantagem de custo. Para se ter uma ideia, a maioria das usinas mais antigas e menos eficientes já foi desativada, de acordo com o Spohr da Bloomberg. E as grandes fundições de propriedade privada foram expulsas do setor nos últimos anos, deixando o mercado local mais dominado por empresas estatais mais resistentes às pressões financeiras. Aqui vou abrir uma aspas de Zhao Youcheng, que é analista da Benchmark Mineral Intelligence. Ele diz assim: ninguém quer cortar primeiro, mas a escassez de minério durará anos e será como correr uma maratona. Sobreviver até o fim será realmente um teste para enfrentar desde a abundância de capital até as operações. E eu queria perguntar aqui, eu falei de Oasis, eu queria saber se você conhece o Oasis, se você gosta de Oasis, qual que é o seu irmão favorito? O meu é o Liam. Eu gosto mais dele porque, não sei, eu gosto da voz dele, da atitude mais rock and roll que ele tem. Que pergunta, né? Mas o que você prefere? O Noel ou o Liam? Se você conhece a banda. E bora ler alguns comentários. Aline Batista diz: não gosto muito de vinho, mas também não conheço direito os vários tipos. Mas amo suco integral de uva. Big beijo. A Rebeca Gonçalves diz: gente, eu não tinha visto o videocast de ontem e depois dos comentários sobre a aparência do Alan, corri pra ver. E realmente muito diferente do que eu imaginava e muito melhor. Eu imaginava um rapaz com cara de chato, mas no fundo legal. E na verdade é um rapaz com cara de legal, que no fundo é legal mesmo. Prazer te conhecer, Alan.
Eu jurei que você ia falar que eu tinha cara de chato, mas obrigado, Rebeca. Fiquei feliz em não ser chamado de chato hoje. Brenda Lee Fernandes diz: Oi, Alan, tudo bem? Amei o videocast com a Rimena e foi legal finalmente saber como você é. Sanando a sua dúvida, você realmente é diferente de como eu imaginava. Isso porque tem a voz e o jeito de falar muito parecido com o de um amigo do colegial. Ele era um magrelo de óculos, sem ofensas, pois adorava ele. Mas a semelhança na voz me fez pensar que você era mais ou menos assim também. Eu não sou tão mais magro hoje em dia e não uso óculos. Francis Souza diz: Realmente, quando eu te vi, te imaginava completamente diferente. Um magrelo de óculos, talvez? William Rudnick Meu Deus, que sobrenome, hein? Chique, mas eu não vou conseguir falar. Gosto de vinho, mas compro alguns mais baratos que encontro no mercado mesmo. Meus favoritos são de Caciliero del Diablo. Esse sempre eu vejo no mercado, nunca comprei. Vou comprar. Ami007 diz: Bom dia, Alan. Na minha cabeça ainda vem a imagem que eu tinha sua. Que é o magrelo de óculos, eu imagino. Queria voltar aqui, William. Minha namorada, ela sabe um pouco de alemão. Ela falou que se fala Grosskopf e que Kopf é cabeça e Gross é grande. Alguém te chama de cabeção? Eu não tô te chamando, é só uma dúvida mesmo. Tayane3 diz: Vinho é minha bebida favorita, mas não costumo gastar muito. Apesar de gostar, não posso dizer que entendo do assunto. Então raramente passo de R$50. Até pensei em fazer uma dessas assinaturas para ver se eu aprendo alguma coisa. Muito bom, foi o que eu pensei também. Eu aprendi que eu devo ler o contrato melhor, porque eu descobri só depois que eu tô preso por alguns meses. Mas por enquanto, tô gostando, sim. Roberta Martins diz: Eu respondendo a pergunta sendo chamada de estranha, palhaçada. Eu amo vinho e meu favorito tá na faixa de R$80 a R$90, então eu não preciso pagar muito caro. Leandro Maro diz que não é um consumidor assíduo de vinhos, mas tem amigos que são bons apreciadores e vê no mercado brasileiro uma grande oportunidade para vinhos premium. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês hoje. Nos encontramos na quinta, porque quarta-feira é feriado. Então, até lá. Tchau, tchau, big beijo. Um big beijo.